sabendo que recebemos o mais duro juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também frear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vedes também as naus que, sendo tão grande e levada por impetuosos ventos, se viram com bem, irmãos, levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua, é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vedes quão grandes, porque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como os de aves, tanto de répteis como os animais do mar, se amansa e foi dominada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua, que é o mal que não se pode frear. Está cheia de peçonhas mortais. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosas? Meus irmãos, pode também figueira produzir azeitona ou videira figo? Assim tampouco pode uma fonte dar água doce e salgada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode se aceitar, amém, irmãos? Bom. Irmãos, aqui a gente vê eu vejo esse livro de Tiago como toda a palavra do Senhor Jesus, na verdade, ela é ensinadora, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o livro de Tiago, ele é bem específico nas suas palavras. E quando a gente olha e analisa esse livro, ele fala diretamente com os cristãos, com aqueles que já estão na presença do Senhor, com aqueles que já servem ao Senhor. E eu creio assim que Tiago, ele observou muitas coisas, e eu creio que o Senhor, através da tua palavra, ele veio com a inspiração, como uma orientação, como se fosse um aconselhamento, mesmo um ensinamento, para que a gente venha abrir os nossos olhos para muitas coisas que muitas das vezes a gente não vê. E às vezes, irmãos, são situações assim tão besta, que às vezes a gente não leva em conta, que às vezes uma pequena atitude que a gente tem, uma coisinha besta, vamos dizer, uma mania, sei lá alguma coisa que muitas das vezes a gente olha assim e fala assim, mas meu Deus, eu não posso estar pecando nisso, eu não posso estar errada nisso. E às vezes são essas pequenas coisas que muitas das vezes faz com que muitas das vezes a gente venha muitas das vezes pecar no nosso falar, principalmente. E aqui essa palavra, ela já começa falando assim, ó: meus irmãos, muito de vós não sejais mestre. E outra palavra, ele está ali falando assim, ó: não queira você ser um líder, ser um mestre, ser um pastor, ser alguma coisa, vamos dizer assim, em outras palavras. Porque a palavra de Deus fala, e fala mesmo, né? Quanto mais é dado, muito mais é cobrado. Aqui
Aqui fala assim, ó, na parte B, sabendo que receberemos o mais duro juízo. Então, né, aquele que se coloca como um líder, uma liderança, como um pastor, líder, vamos dizer assim, uma referência. Então, a palavra do Senhor Jesus, ela já ensina e ela já instrui. E eu acho interessante que ele começa assim. É que como a gente vê, né, irmãos, que o Senhor Jesus, ele fala e muitas das vezes as pessoas vê, as pessoas olham e acham que vem do menor para o maior, mas pelo contrário, né? As coisas do Senhor, ela vem do maior para o menor, né? Porque, como diz, né? A palavra do Senhor é uma espada de dois gumes que ela corta para todos os lados. Então, aquilo que a gente tem como obrigação de direcionar, de ensinar, nós somos as primeiras pessoas que devemos, né, ser exemplo, dar exemplo, né? E a palavra do Senhor fala, quanto mais é dado, muito mais ele é cobrado, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda mesmo assim, a palavra do Senhor fala que todos nós estamos sujeitos a erro, todos nós estamos sujeitos a pecar. E aqui no 2 fala assim, ó, porque todos tropeçam em muitas coisas. E aqui ele não fala assim, alguns tropeçam, ele fala, todos tropeçam em muitas coisas. Só que a gente vê, né, irmãos, que quando eu vou deixar o Senhor Jesus me conduzir, amém? A gente vê, né, irmãos, assim, que quando uma pessoa, vamos dizer assim, um membro dentro da igreja peca, vamos dizer assim, acontece alguma coisa, tem um efeito? Tem efeito. Mas quando o pastor peca, quando o pastor cai, quando acontece alguma coisa com a liderança, o efeito é muito maior, né? A gente vê que muitas das vezes, além de destruir, acabar muitas das vezes com o ministério da pessoa, a gente vê que dependendo da situação, da circunstância, do que é, a gente vê igrejas que se fecham. A gente vê, como diz a palavra do Senhor Jesus, que pessoas se afastam. Porque ela vê e ela tem como referência o seu líder espiritual. Quantos, né, irmãos, eu conheço, quantas pessoas eu presenciei próximas de mim, longe de mim, que depois que aconteceu alguma coisa, que ali, vamos dizer, ali sujou a imagem, né, da pessoa, e ali o ministério acabou. E mesmo que muitas das vezes as pessoas, ela tenta até se levantar, ela tenta, mas nunca mais foi a mesma coisa, a vida ministerial e espiritual da pessoa. E aqui, irmãos, ele já começa falando assim, ó, falando, ó, não queira você ser mestre, não queira você ser alguma coisa, porque duro é o juízo para esses. E aí no versículo 2 ele fala assim, ó, porque todos tropeçam. Quem é, irmãos, que nunca errou? Quem é que nunca falhou? Quem é que nunca pensou ou fez alguma coisa que muitas das vezes é desagradar? Quem é que muitas das vezes, irmãos, às vezes a gente olha para nós mesmos e às vezes a gente se vê numa situação de ali, às vezes está falando, ou às vezes ali até está pensando alguma coisa, e a gente olhar assim para nós e falar assim, meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia, meu Deus, olha o que eu estou falando, meu Pai, mas olha o que eu estou pensando, ó Senhor, mas olha o que eu estou fazendo. E a palavra do Senhor Jesus fala que todos nós tropeçamos. E não é pouquinha coisa não, é muita coisa. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E fala assim, e se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso também para frear todo o corpo. E tudo isso aqui, Tiago, ele está falando, tudo isso aqui só com uma introdução para falar de um simples órgão, um simples músculo que a gente tem no nosso corpo e que causa muito efeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo,
que é a nossa abençoada língua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui diz a palavra que é através desse pequeno instrumento que muitas das vezes, irmãos, a gente tem um grande poder sobre as nossas vidas. E como já foi falado aqui nessa noite, poder para abençoar como poder para amaldiçoar. Só que antes dele falar o poder que essa palavra ela tem, para que eu e você possamos ser canal de bênção na vida dos outros e na nossa própria vida, ele vem nos ensinar e nos orientar como a gente precisa proceder, para que a gente não venha usar esse instrumento com maldição muitas das vezes. E saber que se a gente quiser e se a gente colocar o Senhor Jesus, a gente tem o poder de dominar, irmãos, aquilo que muitas das vezes a gente pensa que não tem domínio. Porque aqui fala, irmãos, e se a gente for analisar e a gente for pensar, irmão, quantas das vezes, irmãos, a nossa língua coça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quem não coça a língua? Louvado seja o nome do Senhor. Que às vezes a gente vê uma situação, às vezes a gente olha alguma coisa, às vezes a gente sabe que não é para nós falar nada, que é para a gente ficar quieto, mas aí a gente, muitas das vezes a gente até fala assim, meu Deus, mas a língua coça. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E se a gente não botar um freio nela, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a gente joga as palavras fora mesmo e vai. Só que aqui, irmãos, a palavra diz assim, aqui a palavra diz, e a gente sabe, porque eu creio que cada um já viveu isso na tua vida, que a palavra, quando ela é jogada fora, ela faz um efeito muito grande na vida daquele que recebe. E sabe por quê, irmãos? Você sabe disso e eu sei disso? Porque quantas das vezes a gente ouviu palavras que nos machucaram? Quantas das vezes a gente ouviu palavras que nos entristeceram? Quantas das vezes a gente ouviu palavras, irmãos, que em vez de nos colocar de pé, de nos levantar, nos abateu e nos entristeceu, a ponto de muitas das vezes a gente pensar em desistir, da gente desanimar e da gente muitas das vezes querer parar por causa de uma palavra. Como a gente muitas das vezes também já recebeu uma palavra e aquela palavra ela foi amiga, aquela palavra ela foi conforto, aquela palavra ela foi como uma injeção de ânimo para nossas vidas e nos fez a gente sair daquela situação que muitas das vezes a gente estava cabisbaixo, entristecida, angustiada, e nos colocou de pé novamente. E é isso que o Senhor ele quer que eu e você venhamos entender. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O poder da palavra, o poder que eu e você temos em exercer o bem na vida de alguém, como também de exercer o mal na vida de alguém. Só que aqui a palavra do Senhor, ela nos ensina que se eu e você, nós quisermos, a gente tem poder, e a gente tem autoridade, a gente tem domínio sobre ela. Para que a gente não venha fazer e falar tudo aquilo que muitas das vezes a gente pensa e a gente quer. Porque tudo tem a hora e tudo tem um momento. E a gente precisa ser direcionado pelo nosso Senhor. E o que vai nos ajudar com que a gente venha usar esse instrumento como benefício é a presença do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. É a gente ter a sensibilidade de ouvir a voz do
Espírito Santo, ter o discernimento e obedecer aquilo que o Senhor ele vem como uma ordenança para nossas vidas. Porque como eu falei aqui já falei aqui nessa noite, às vezes a gente está com, vamos dizer, com desejo de falar, com desejo de alguma coisa, e a gente automaticamente ouve o Espírito Santo de Deus falar para mim, para você: fica quieto, não fala nada, fecha a boca. Aí é que nem eu falei, né? Santa, bota o freio na língua, fica quieto. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes a gente está lá, meu Deus, até ficando vermelho, até irado, bravo. Ai, mas eu preciso falar, eu preciso falar, eu preciso falar. Só que o Senhor, ele nos ensina, irmãos, que tem momento de falar, mas tem momento de calar. E a gente precisa ter esse discernimento. Só que, irmãos, a gente vê, que nem eu falei assim, a palavra do Senhor, ela é resposta para nós, remédio, cura, alívio para nossas vidas. E aqui, na palavra do Senhor, a gente tem todo o ensinamento, a gente tem toda a resposta, a gente tem toda a direção a qual a gente precisa, para que a gente venha, vamos dizer assim, mais acertar do que errar. Porque, irmãos, como Paulo nos ensina, irmãos, a gente precisa entender que quando Paulo fala assim, ó, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal quando eu vejo eu estou cometendo. E muitas das vezes a gente quer se apegar em alguns trechos da Bíblia, a gente quer se apegar em algumas referências bíblicas para justificar muitas das vezes o nosso erro e a nossa falha. Só que a palavra do Senhor Jesus diz, irmãos, que a nossa carne, ela é pecaminosa, mas o Espírito que habita dentro de mim, de você, ele é maior, e ele está acima de tudo. Ele está acima de qualquer impureza, de qualquer iniquidade, e a gente precisa ser dominado a cada dia pela presença do Espírito Santo. E aqui já foi falado nessa noite, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que aquilo, irmãos, que a gente alimentar, aquilo que a gente buscar, é aquilo que vai ser forte dentro de nós. É aquilo, irmãos, que a gente vai conseguir obedecer de uma maneira mais exata, com discernimento, ouvindo a voz do Espírito Santo. É buscando a presença do Senhor, é louvando, é adorando, é jejuando, se consagrando, é se pondo a cada dia diante da presença de Deus e falar: Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Crescer o que é a presença de Deus sobre nossas vidas, para que os frutos, como já foi falado aqui nessa noite, os frutos do Espírito, eles sejam notórios sobre nossas vidas. Sabe, irmãos, às vezes a gente não entende o porquê de muitas coisas. Só que muitas das vezes, irmãos, é eu e é você que estamos retendo a bênção do Senhor de chegar sobre nossas vidas. Porque muitas das vezes, em vez da gente ter atos de fé, em vez da gente ter atos de profetizar, de bendizer a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, aqueles que estão ao nosso redor, a gente só consegue ter olhos pessimistas, a gente só consegue ter palavras murmuradoras, questionadoras, e a gente só consegue muitas das vezes amaldiçoar aquilo que já está abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E é difícil. Só que a palavra do Senhor diz que não é impossível. Aqui diz que ele dá um exemplo aqui, ó, que a língua ela é que nem uma pequena fagulha.
agulha, uma faísca, quando ela é jogada, ela faz um grande estrago, vira um grande incêndio e causa muita destruição. Aqui fala também, aqui dando exemplo de um grande barco, um grande navio, onde o piloto ele está ali somente com um pequeno leme, e ali ele conduz toda aquela embarcação, e aquela embarcação ela é direcionada, ela é levada aonde o homem quer levar. Aqui a palavra está dizendo que o homem ele tem poder sobre toda a terra, sobre todo o céu. O homem ele tem poder sobre toda a terra e tudo aquilo que foi criado, porque foi a autoridade dada ao Senhor dele, de dominar os animais, os répteis, todas as criaturas. Mas aqui diz a palavra que o homem ele não consegue dominar a sua própria língua. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a palavra diz que aquele que abençoa, que usa os seus lábios para abençoar, não pode usar os seus lábios para amaldiçoar, porque numa mesma fonte não pode jogar 2 tipos de água. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, eu quero que vocês entendam que quando o Tiago ele estava falando, ele não estava falando para aquele que estava lá fora, ele estava falando com aquele que estavam dentro da igreja, que ouviam a palavra do Senhor. E às vezes, irmãos, a gente não entende, a gente não compreende, porque muitas das vezes, irmãos, a gente quer fazer vistas grossas para muitas coisas, e até mesmo para nós mesmos, colocando desculpa, dizendo que não tem nada. Mas só que se a gente olha, irmãos, como que a gente vê aqueles que estão do nosso lado, a gente vê os nossos amigos, nossos vizinhos, nossos irmãos, a gente vê as igrejas que a gente tem visto, quantas pessoas que se dizem cristãos, que se dizem servir ao Senhor, que a gente vê muitas das vezes dentro da igreja louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, falando do amor de Cristo, sendo usado muitas das vezes no altar, e sendo usado muitas das vezes dentro da igreja, que nem nós estávamos aqui pegando o microfone para louvar, adorar e exaltar o nome do Senhor. E quando saímos daqui muitas das vezes, porque ninguém sabe das nossas vidas, ninguém fica com nós 24 horas, não sabe o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Mas esquecendo, irmãos, que a gente serve um Deus que tudo vê, que tudo sabe, porque Ele sonda as nossas vidas, nossos corações, e porque para Ele, irmãos, não tem nada em oculto. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes eu posso querer esconder do meu marido, eu posso querer esconder da igreja. Muitas das vezes o meu comportamento, o meu ser. Só que do Senhor, irmãos, eu não esqueço. Eu não escondo nada. Porque para o Senhor, irmãos, eu sou ali transparente para o Senhor. Como diz a própria palavra do Senhor, antes mesmo de eu querer falar alguma coisa, o Senhor já sabe tudo aquilo que eu iria pronunciar. Só que, irmãos, o que o Senhor, Ele quer nos ensinar, apesar da palavra do Senhor Jesus nos dizer aqui, que todos nós somos sujeitos a cair, que nós erramos e nós pecamos todos os dias. Que se a gente quiser, se a gente tiver força de vontade, se a gente tiver ânimo, e se a gente estiver diante da presença do Senhor com o coração sincero, o Senhor, Ele nos dá domínio, irmãos, através da presença do Espírito Santo, para que a gente venha ser direcionado e a gente venha ser guiado a cada dia diante da presença do Senhor, para que, irmãos, a presença do Senhor, ela venha ser uma bênção notória na minha e na tua vida, e na vida daqueles que estão ao nosso lado, de olharem para mim, para você, e ver verdadeiramente a presença do Espírito Santo. Porque, irmãos, a gente não pode estar dentro da igreja e o Senhor, Ele está falando: a tua casa é uma bênção,
O teu esposo é uma bênção, os seus filhos é uma bênção, o seu emprego é uma bênção, o seu ministério é uma bênção. E aqui a gente ouve as palavras do Senhor como ânimo, como incentivo. Eu estou contigo. E quando a gente passa por essas portas, irmãos, e a gente vive tudo ao contrário daquilo que o Senhor falou para mim e para você, e em vez da gente abençoar o nosso lar, a nossa casa, a gente profere as palavras de maldição, maldizendo o nosso cônjuge, maldizendo nossos filhos, maldizendo nossos empregos, maldizendo os nossos vizinhos, nossos familiares, nossos entes queridos. Mas o Senhor, Ele fala que através da minha e da tua vida, irmãos, a gente pode alcançar vidas e pode alcançar pessoas, e essa bênção ser liberada, e essa bênção ela acontecer. Porque, irmãos, muitas das vezes a gente tem pedido muito algo ao Senhor e a gente não tem visto. Muitas das vezes a gente tem querido tanto algo da parte do Senhor, e às vezes é só uma atitude minha, uma atitude sua que o Senhor Ele espera, para que verdadeiramente a nossa casa venha a ser uma bênção, para que verdadeiramente o nosso lar ele venha a ser um pedacinho do céu, para que verdadeiramente os nossos filhos venham a ser bênçãos nas nossas vidas. Em vez da gente olhar situações e começar a falar, não presta, é uma peste, todas aquelas palavras, a gente fazer o contrário. Por mais que muitas das vezes a nossa língua coça, dá vontade de xingar, falar palavrão, de falar os cambau a quatro, mandar ir lá passear, mas a gente usar o nosso lábio para profetizar e repreender todo mal, toda investida do adversário, toda seta do adversário que tenta todo custo destruir as nossas vidas, destruir o nosso lar, destruir a nossa casa e destruir o nosso ministério. Então, irmãos, saia daqui hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, falando para o Senhor que você quer ser canal de bênção, não só na sua vida, mas na vida daqueles que estão ao teu lado. Saia daqui hoje, como foi falado aqui nessa noite, adentra o teu lar e fala, declara: o meu lar é uma bênção, o meu lar é casa onde o Senhor habita. Repreende todo mal, repreende toda a palavra de maldição lançada contra a tua vida. Quantas pessoas, irmão, não conseguem crescer? Quantas pessoas não conseguem conquistar? Porque por causa de uma palavra que foi lançada dizendo: você não vai ser feliz, você não vai casar, você não vai conseguir um emprego, você nunca vai conquistar nada. E quando a pessoa ela está a caminho a algo, quando a pessoa está a caminho a receber algo da parte do Senhor, automaticamente ela lembra da pessoa, da mãe, do pai, do marido, de não sei quem, que um dia lançou uma palavra de maldição sobre a tua vida, e a pessoa automaticamente ela pensa: eu não vou conseguir, eu não vou conquistar, eu não vou ser feliz. Só que o Senhor, irmão, está ensinando aqui para mim e para você, que é eu e você que devemos tomar posse das coisas, porque o Senhor ele está garantindo. E muitas das vezes a gente dá ouvido às pessoas, irmãos, que muitas das vezes, irmão, elas querem ver realmente a nossa queda, elas querem ver realmente a gente perder muitas das vezes. Só que, irmãos, o Senhor nos ensina: faça diferente. Quando as pessoas te lançarem palavras de maldição, lança a palavra de bênção. Quando as pessoas dizerem para você: não vai conseguir, lança para ela ao contrário. E uma coisa, irmãos, que eu tenho aprendido a cada dia diante da presença do Senhor, e eu falo para os irmãos: qualquer palavra que alguém vier falar para você,
ou para a tua casa, ou para a tua família, que você sabe que não é bênção, você automaticamente repreende no nome do Senhor Jesus Cristo. Seja quem for, irmãos, seja marido, seja esposa, seja irmão, seja pai, seja mãe, falou uma palavra que você sabe que é uma maldição, que não é do Senhor, repreende. Se não for para falar em voz alta, está repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo. Fala em pensamento: Senhor, eu repreendo toda essa palavra de maldição que foi lançada sobre a minha vida. Irmãos, qualquer coisa que as pessoas vêm falar para mim sobre meus filhos, isso, aquilo, para mim, para minha casa, eu posso não falar na cara assim, ó, né? Mas eu falo assim, ó, está repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo. A pessoa não sabe o que fala. E é assim, irmãos, que a gente tem que ser. Ai, meu filho, seu filho não tem jeito não. E seu filho não vai sair dessa situação não. Seu filho não vai ser liberto não. Ela está repreendido no nome do Senhor Jesus. Quem prometeu foi o Senhor, não foi você. Ah, esse emprego você não consegue não. Ah, essa porta aí, isso aí é muito para você. Está repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo. Quem prometeu que está falando é o Senhor, não é você. Irmãos, a gente tem que usar. A gente tem que usar a nossa fé. A autoridade é como o Senhor Ele dá para nossas vidas. Da gente começar a atrair as coisas boas, irmãos, e repreender e lançar fora todas as palavras de maldição lançadas sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Então, vigia a cada dia, ore, busque da parte do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Ele pode, irmãos. É como eu sempre falo, aquilo que a gente não pode fazer, irmãos, a gente entrega na mão do Senhor e deixa o Senhor fazer e o Senhor trabalhar. Aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. Aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. E o Senhor, Ele fala. Tem pessoas que às vezes falam assim, eu preciso sentir, eu preciso não sei o que. Não, irmãos, tem que sentir nada não. Alguém está falando alguma coisa para você, seja no mistério, seja falando que está falando o nome do Senhor, para estar repreendido. O que o Senhor tem falado, o que o Senhor tem prometido não é isso, é outra coisa. E toma posse daquilo que o Senhor Jesus Ele prometeu, daquilo que o Senhor Jesus Ele tem falado. Saiba que você é uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E deixe o Senhor Jesus Ele manifestar com o teu poder e fazer a obra cada dia sobre a tua vida, amém? Toma posse dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui é isso que o Senhor Jesus falou no meu coração, amém? E que a gente venha, né, irmãos? Que nem como eu falei aqui nessa noite, às vezes a gente pensa assim, tô matando, tô roubando, tô adulterando, mas você tem vigiado com as palavras que muitas das vezes tem saído da tua boca, e com as palavras que muitas das vezes as pessoas têm lançado sobre a tua vida. Então seja profeta dentro da tua vida, seja profeta dentro da tua casa e dentro do teu e para a tua família. Senhor Jesus, e agradeço, amém, irmãos, por essa oportunidade e por essa palavra. As palmas glorificam o Senhor, amém? Oh, glórias. Vamos chamar aqui a diaconisa Tamires, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje ela está fazendo mais uma, como diz, primavera.